Olá, seja bem-vindo à nossa quinta aula da disciplina Tecnologias da Comunicação e Informação. Primeiramente, vamos fazer a revisão do conteúdo da aula anterior. Bom, nós vimos na aula anterior redes de computadores. Vimos a classificação quanto ao porte, vimos classificação quanto à abrangência, vimos o conceito de telemática e sua importância, vimos o que é a internet, um pouco da história, um pouco da tecnologia em geral. Vimos sobre intranet, conceito de extranet também, certo? E os objetivos da aula de hoje, no caso, nós vamos ver o primeiro tema, né? Tecnologia e sistema de informação aplicada à logística. Agora sim vamos ver os objetivos. Bom, os objetivos dessa aula são saber a importância da TI para a logística, entender os níveis funcionais de um sistema de informações em logística, compreender o correto gerenciamento da informação e saber os benefícios de um sistema de gerenciamento de informação para uma empresa. Muito bem, para que a gente atinja esses objetivos, vamos ver os seguintes conteúdos. Primeiramente, vamos ver o que é tecnologia de informação na logística. Depois, sistemas de informações logísticas, os níveis funcionais. Vamos ver informação de qualidade, o que é, né, as características. E vamos ver o gerenciamento da informação, ou seja, os benefícios para a empresa. Tá? Bom, TI na logística. A transferência de informações é de suma importância nas atividades logísticas, assim como dados de clientes, controle de estoque, movimentação dentro do depósito, entre outros. Bom, o que é logística então? Logística é o processo eficaz de controle, implementação, planejamento integrado de fluxos. Quais fluxos? De materiais, de dinheiro, tá? Que no caso influi tudo, e de fluxo, deixa eu me lembrar, material, dinheiro, que é importante, e de informações, que exatamente é o objetivo que a gente tem hoje, né? Mostrar a importância da informação, tá? E a qualidade da informação. Por isso, vocês viram nas aulas anteriores os conceitos importantes relacionados à informação, porque a logística trabalha com isso, com esses três fluxos, materiais, informações e dinheiro, do ponto de origem ao ponto de destino. Tá? Para quê? Para atender às necessidades dos clientes, certo? Por isso é importante saber sobre informação. Agora nós vamos ver mais alguma coisa sobre ela. Para que se possa gerir de forma eficiente a logística e a cadeia de suprimentos, é necessário ter informações rápidas, em tempo real e com alto grau de precisão, certo? Muito bem, e para isso nós temos três motivos. O motivo número 1 é relacionado aos clientes, às informações que são muito importantes para eles. E o segundo motivo seria referente às pessoas responsáveis pelo planejamento das necessidades. E o terceiro motivo é a disponibilidade das informações, ok? Então, vamos ver cada um agora. Motivo 1. Os clientes entendem que informações do andamento de uma ordem, disponibilidade de produtos, programação de entrega e dados do faturamento são elementos fundamentais do serviço ao cliente. Esse é o nosso motivo número 1, relacionado aos clientes. É óbvio que eles precisam, quanto mais informações eles tiverem a respeito do produto que eles estão comprando, do prazo de entrega, é de suma importância para até a fidelização deste cliente, ok? Segundo motivo. Em toda a cadeia de suprimentos, os executivos percebem que com informações adequadas eles podem reduzir estoques e as necessidades de recursos humanos. Muito bem, com as informações recentes, eles podem fazer um planejamento melhor da utilização dos recursos. Como? Reduzindo os estoques. E como é que ele pode reduzir os estoques? Diminuindo a minimização, né, no caso, da incerteza da demanda. Então, ele pode fazer isso. Né? Então, com a informação recente, ele pode fazer isso, ok? Terceiro, a disponibilidade de informação aumenta a flexibilidade no que se refere a saber quanto
quando e onde os recursos podem ser utilizados para a obtenção de vantagens estratégicas. Bom, se você tem a informação correta, tá, rápida, com alto grau de precisão, você vai tomar as melhores decisões e com isso obter vantagem competitiva, ok? Bom, sistemas de informações logísticas. Ferramenta que interliga as atividades logísticas do processo integrado. O processo integrado é constituído por 4 níveis de funcionalidade: transações, controle gerencial, apoio à decisão e planejamento estratégico. Muito bem. Nós vimos em aulas anteriores o sistema de informações de forma geral. Vamos ver se você lembra. Nós tínhamos lá apoio às operações, que era dividido em 3, no caso ali, sistema de processamento de transações, sistema de controle de processos e sistemas colaborativos. E tínhamos o segundo tipo, que era sistema de apoio gerencial, que nós tínhamos o sistema de informação gerencial, nós tínhamos o sistema de apoio à decisão, no caso, e sistema de informação executiva. Isso de forma geral. E os papéis que eles desempenhavam na organização. Então, nós vimos lá uma pirâmide, né, com a base, que são sistemas de apoio operacional, no meio da pirâmide, sistema de controle tático ou gerencial, e no topo da pirâmide, sistema de planejamento estratégico. Então, esses eram os papéis dos sistemas da organização. Agora, a gente vai ver um pouquinho diferente. Nós vamos ver relacionado à logística. E muda um pouquinho mais, porque em vez de 3 níveis, nós temos 4 níveis aqui. Vamos ver lá no diagrama. Então, aqui nós temos, tá? Segundo Bonzoni e Correia, o primeiro nível é o sistema transacional, né? E abaixo, lá no caso, acima dele, nós temos o controle, o segundo nível, o controle gerencial, e no próximo nível, o apoio às decisões e o planejamento estratégico. Então, o que muda, na realidade, é que ele separou aqui o controle gerencial de apoio às decisões, tá? Mas as características aqui, principalmente o sistema transacional, não modifica, né? Que a gente vai ver agora que os sistemas transacionais são muito importantes para a organização. Por quê? Vejamos aqui. Os sistemas transacionais, eles representam a base das outras operações, ou seja, de tudo. É o local onde as informações logísticas são compartilhadas com as outras áreas da empresa. Que áreas? Todas as áreas. Então, a logística, todas as informações referentes ao produto, né, ao transporte, todas as informações, elas são passadas para todos os departamentos das empresas, porque é alimentado um banco de dados. Então, os sistemas transacionais faz exatamente isso. É a importância, fornecer dados para que os próximos níveis possam utilizar esses dados para tomar as decisões necessárias. Muito bem. Controle gerencial, que é um nível acima, tá? Busca as informações no sistema transacional para poder gerenciar as atividades logísticas, incluindo neste patamar as ferramentas de mensuração como indicadores em geral, tá? Então, o controle gerencial, então ele vai pegar os dados do sistema transacional e vai fazer as análises através dos indicadores, tá? Muito bem, agora o próximo nível acima do controle gerencial, que é o apoio à decisão. É o patamar da pirâmide de funcionalidade dos sistemas de informação logística, que utiliza softwares como ferramentas decisórias para as atividades operacionais e estratégicas complexas, para que essas não sejam praticadas com embasamento em feelings. Bom, aí nós temos voltado à logística vários sistemas, que na próxima aula a gente vai verificar. Mas você pode tomar, por exemplo, o programa Excel. O Excel ele tem um comando, que é o solver, que auxilia na decisão das melhores práticas, vamos supor assim, de produção, ou seja, quanto que você tem que produzir ao menor custo possível, certo? Então, existe essa parte do Excel que você pode utilizar. Isso é utilizado em empresas pequenas, que não têm recurso suficiente para ter sistemas mais complexos, tá certo? Então, esses softwares são para auxiliar, não ficar baseado apenas em sentimentos, ou seja, achismos. Tem que ser decisões tomadas com base em dados reais e
corretos, no caso, né? Muito bem. Planejamento estratégico. As informações logísticas obtidas nos 3 níveis abaixo no topo funcionam como suporte para o desenvolvimento e para a melhoria contínua da estratégia logística. Como eu falei para vocês, os 4 níveis lá, né? Então, o último nível, cima, é o planejamento estratégico, onde ele vai pegar todas as informações dos níveis abaixo para tomar as melhores decisões referentes aos processos logísticos, ok? Muito bem. Vamos falar sobre informação, porque informação, como a logística também controla de forma integrada a informação, o fluxo de informações, a gente precisa mostrar para vocês aqui o que é uma informação de qualidade, né? Ela tem que ser oportuna, ou seja, elas têm que estar referente ao tempo e espaço. Ela tem que ser concisa e manipulável, ou seja, a quem ela se destina, né? E correta para ação ou decisão acertada. Lógico, né, gente? Tem que ser correta, não pode ser uma informação que não tenha dados precisos. E ela tem que ser simples, tá? Então, simples, oportuna, concisa e manipulável e correta, tá? Isso é uma informação de qualidade, mas não basta isso não. Por quê? A informação pode ser de qualidade, mas ela tem que ser entregue à pessoa certa, no tempo certo também, né? Não adianta nada você ter a informação que é de qualidade, com todas as características que nós vimos, e entrega uma pessoa que não tenha capacidade e não entenda o que fazer com aquela informação. Ou também você pegar aquela informação e ela não ser uma informação atualizada, embora esteja correta, mas é de semanas atrás, não adianta nada. Então, influencia também a qualidade e também o tempo e a pessoa, tá? Tem que ser tudo correto também. Muito bem. Gerenciamento da informação. É necessário saber para o gerenciamento da informação coletar, registrar e guardar a informação. Muito bem, então aí, quando você faz o gerenciamento da informação, a coleta é feita de que forma? É através de formulários? Esses formulários, eles são impressos ou eles são eletrônicos? Muito bem. Ou também você pode não utilizar pessoas para obter os dados, e sim sistemas, por exemplo, o EDI, que nós vamos ver em aulas futuras, né? Então, a coleta dos dados pode ser feita através disso, ou também através de equipamentos, de leitor, por exemplo, leitor a laser, que passa no código de barras e está fazendo a coleta dos dados. Então, como é que é feita essa coleta? Tá? E segundo lá, onde que eu vou armazenar esses dados? Né? Esses dados vão ser armazenados em um banco de dados físico, um banco de dados na nuvem. Como é que vai ser feito isso? Né? Então, essas informações para o gerenciamento de informação é muito importante. Você identificar como essas informações, esses dados são obtidos. Okay? Como é feito o registro desses dados na empresa ou na organização. Certo? Outra coisa também muito importante para o gerenciamento da informação. Manipular e comunicar a informação. Como é feito isso? Quem manipula a informação? Como é que é enviada essa informação? Como é feita a comunicação dessa informação? Essa informação abastece outro sistema? Por exemplo, se você tem um banco de dados integrado, onde todos os departamentos da empresa, inclusive o logístico, de vendas, de marketing, de produção, eles abastecem o mesmo banco de dados, ou a organização não tem um sistema integrado. Cada um departamento tem um sistema que realmente é um problema, porque tem um problema de atualização, né? Então, tem que ver a realidade da organização ou da empresa, né? Muito bem. Agora, próximo item. Como as pessoas que lidam com a informação aplicam suas habilidades e cooperam entre si? Bom, exatamente, também é um problema. Como é que você obtém essa informação? Você tem um superior, você tem alguém que te fornece informação, ou você tem acesso à informação livre, tá? Como é que é feita esse acesso? É restrito ou não é? Vamos supor que você trabalha no departamento
de logística, você não precisa, mesmo você tendo acesso a um banco de dados comum, você não precisa, no caso, ter acesso às informações da contabilidade, por exemplo, do faturamento, tá? Um exemplo, tá? Então, as informações, elas são enviadas ou são fornecidas de acordo com a sua ocupação na empresa, ok? Vamos lá. Muito bem. Também é necessário saber com que eficácia as atividades relacionadas com a informação contribuem para realizar os objetivos dos indivíduos e das empresas, tá? Então, como as informações contribuem para a obtenção dos resultados esperados, tá? Com que é a eficácia? Atinge os resultados? O que precisa ser mudado, né? Então, esse é um item que é preciso saber para fazer o gerenciamento correto da informação. Primeiro, agora, como se usam as tecnologias de informação em todas as atividades? Bom, para o gerenciamento da informação, você precisa primeiro saber o quê? Quais são as tecnologias que existem na organização ou na empresa? Quais são? E quem faz? Quem utiliza? Né? Essas informações são muito importantes. Por exemplo, se tem uma tecnologia, um TI, para que serve? É preciso passar isso para todos que a utilizam. Qual é a importância, a justificativa para utilizar aquele equipamento ou aquele software, né? Então, saber quais são, para que serve, quem utiliza, como utiliza essa tecnologia. Tudo isso é importante para fazer o gerenciamento correto da informação, ok? Bom, feito isso, agora a gente vai ver os benefícios de um sistema de informação. Bom, primeiro, suporte à tomada de decisão. Lógico, como eu falei para vocês, as informações, elas têm que ser corretas, ela tem que ter qualidade, ela tem que ser, no caso, obtida em tempo real. Para quê? Para tomada de decisão, gente. Porque a tomada de decisão tem que ser baseada em informação recente, né? O próprio planejamento do estoque, por exemplo, né? Ele tem que ser feito em tempo real. Então, quando se faz uma venda, tá? Tem que dar baixa no estoque. Quando se faz uma compra, tá? Tem que ser dada entrada no estoque, automaticamente, tá? Então, essas informações, elas têm que fluir, né? Para que seja tomada a decisão. Se aquele produto está encalhado, se aquele produto não está saindo, é o que tem que ser feito, porque produto em estoque sem saída é custo. Produto na falta é prejuízo, né? Então, a tomada de decisão tem que ser baseada nessas informações, ok? Bom, valor agregado ao produto, bens e serviços, né? Melhor serviços e vantagens competitivas, sim, porque se você tem as informações, no caso em tempo real e correta, você tem vantagem competitiva. Vamos lá. Produtos de melhor qualidade, oportunidade de negócios e aumento da rentabilidade. E que custos e benefícios envolvem as atividades de informação, né? Então, quando você vai fazer um desenvolvimento do sistema de informação, qual é a sua preocupação? Se você vai fazer esse desenvolvimento, você tem que mostrar os benefícios, né? E os benefícios é utilizar uma tecnologia que, vamos supor, um sistema de informação que você tem entrada direta com o sistema, por exemplo, não tem operação manual, ou seja, interação humana, é feito direto. Pegamos o exemplo EDI, que é a relação do fabricante e, no caso, o fornecedor e a empresa. Então, não existe interação humana, é feita de sistema a sistema. Qual que é a vantagem disso? É obter menos falhas. Não existe a interação humana, então a propensão de ter erros é menor, né? Então, essa é uma das vantagens da gente ter um sistema de informação correto, tá? Muito bem. O gerenciamento de informação, também nós temos aqui mais seguranças das informações. Como eu falei agora mesmo, menos erros, mais precisão, tá? Aperfeiçoamento nos sistemas, eficiência, eficácia e produtividade. E aí você vai perguntar, qual que é a diferença de eficiência e eficácia?
Bom, então vamos ver agora a diferença de eficiência e eficácia. Eficiência tem a ver com a utilização dos recursos, tá? E a eficácia tem a ver com a obtenção dos resultados. E quando você consegue os dois, você consegue atingir os resultados e utilizar melhor os recursos, você é efetivo, você tem efetividade. E a efetividade tem como consequência o quê? A produtividade, certo? Muito bem, vamos agora. Temos a carga de trabalho reduzida, muito bem. Essa carga de trabalho reduzida, porque o sistema ele vai evitar esses erros e ele já vai fazer com que menos pessoas que utilizem o sistema façam com que o trabalho não tenha o resultado desejado, tá? Então, o sistema faz a parte de muitas pessoas, no caso. Redução de custos e de desperdícios, exatamente por isso, né? Porque existe os sistemas que já fazem um cálculo baseado nos dados e relatórios, né? Controle das operações, né? E, no caso aí, nós vimos, então, os recursos, o gerenciamento das informações, o que a gente precisa ter, né? E agora a gente vai ver o que a gente viu na aula de hoje e vamos fazer uma linkagem com as aulas anteriores, tá? Para a gente poder verificar que agora a gente está vendo os sistemas logísticos, estamos vendo os níveis, né? Os papéis dos sistemas logísticos em relação ao que a gente já estudou sobre sistemas de informações lá nas primeiras aulas, ok? Então aqui, vamos ver aqui. A importância da TI para a logística. É importante, né? Como eu falei para vocês, a gente viu que a logística, tá? Ela trabalha com fluxo do quê? De materiais, de informações e de dinheiro. Para quê? Para, no caso, oferecer do ponto de destino, o ponto de origem ao ponto de destino, tá? Atendendo os clientes da melhor forma possível. Tá? Então, esse fluxo de materiais, esse fluxo de informações, a gente vai ver com mais detalhes nas próximas aulas. Aliás, na próxima aula a gente já vai falar sobre isso. Tá? Então, esse fluxo de materiais funciona de que forma? Só para dar um adiantamento aqui. Vai desde lá do produtor, que fornece insumos, vai para as fábricas, que no caso fabrica os produtos, que vai para o canal de distribuição, que vai para os varejistas, que vai depois para o cliente, né? Então, toda essa parte aqui são os fluxos de materiais. Então, a logística faz isso. Ela estuda, né? Ela faz uma implementação, ela integra o fluxo de materiais com o fluxo de informações. Por isso, a importância das informações. E essas informações, como é que obtira essas informações? Né? Essas informações vão no sentido oposto. O fluxo de materiais vai do produtor até o consumidor final e o fluxo de informações, ele retorna no outro sentido, que no caso, ele fornece que tipo de informação? Ele fornece, no caso, a demanda e fornece também o mercado, a demanda no mercado. Tá? Então, essas são as informações que ele fornece. Então, esse fluxo de materiais e informações que a gente fala na logística é isso. Tá? Então, por que a informação é importante na logística? A TI é importante na logística por causa disso, porque a informação faz parte do conceito, certo? Do processo logístico. Ok? Níveis funcionais de um sistema de informações e logística. Então, nós vimos então quantos níveis são? São 4 níveis. Nós temos lá abaixo, que na pirâmide, os sistemas transacionais, que abastecem todos os bancos de dados. E aí tem que ver na empresa se esses bancos de dados são integrados ou não. Se existe lá um sisteminha que integra todos. Tá? Se forem independentes, aí é um problema, porque eles têm que ter interação entre eles. E como é feita essa interação, é que aí é o que destaca uma empresa de outra. Uma empresa que cresce e a outra que não. Né? Exatamente nessa parte das informações. Ok? Muito bem. Nós falamos dos níveis transacionais e, em seguida, nós tivemos o quê? O controle gerencial.
Então, nós vamos ver nas próximas aulas aí indicadores que são utilizados nos processos logísticos, certo? Então, nós vamos ver esses indicadores, então, mais aprofundadamente, tá? Mesmo os sistemas que integram os sistemas logísticos, que é o ERP, a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Com mais detalhes. Bom, depois nós vimos o nível acima. Qual é o nível acima? Tá? É o de apoio às decisões. Então, sempre um nível acima, ele vai pegar os dados dos níveis anteriores para apoiar suas atividades. No caso, aí, apoiar as decisões. Então, transacional, controle gerencial, apoio às decisões e o último, que é o planejamento estratégico, que é o quarto nível, né? Que é, ele pega todas as informações dos 3 níveis abaixo para tomar as decisões. Que tipo de decisão poderia ser? Por exemplo, se existe uma saída de um produto numa região, né, em maior quantidade numa região, se há necessidade de se implantar um depósito lá para facilitar o fluxo logístico, ou seja, o custo com transportes, né? Esse é um exemplo que pode ser utilizado no planejamento estratégico voltado à logística, porque a distância entre o fornecedor e o fabricante influi muito, porque o transporte tem os seus custos, não é mesmo? Muito bem. Qual a maneira correta de fazer o gerenciamento da informação? Tá? Então, esse gerenciamento de informação, você tem que saber quais são as tecnologias que existem, como é que é feito a coleta, como é que é feito o armazenamento e que tipo de banco de dados é utilizado, se é um banco de dados local, se é um banco de dados na nuvem, né? Como é que é esse acesso, não é mesmo? Então, essas são partes importantes. Vimos também que, como é que é feita a manipulação? Quem manipula essas informações? Como manipula? Como é disponibilizada essas informações? Essas informações são através de formulários, são através de formulários impressos, formulários eletrônicos, né? E como é que é feito isso? Tá? E essas informações entram em outros sistemas para abastecer outros sistemas de informação ou não? Então, tudo isso tem que ser levado em conta para o gerenciamento da informação. Tá? E também as pessoas que contêm as informações, né? Está disponibilizada para todo mundo ou você tem restrições? Tá? Isso num sistema de informação, se você trabalha no departamento logístico, você tem acesso a determinadas informações. Você não pode ter informações de toda a empresa. É destinado a você somente o que interessa à sua atividade. Ok? Muito bem. Os benefícios de um sistema de gerenciamento de informação. Aí, lógico, se você tem um correto gerenciamento de informações, você tem primeiramente a vantagem competitiva, você tem melhor produtividade, que isso é muito importante, porque a produtividade, ela tem a ver com o quê? Com a efetividade. Relembrando que a gente viu o que é efetividade. Efetividade é você atingir os resultados possíveis, que no caso é a eficácia, utilizando os melhores recursos, tá? Por quê? Exatamente, usando os melhores recursos para obter os resultados é ser efetivo, porque você pode ser eficaz e não pode ser, pode ser eficaz e pode ser ineficiente. Então, duas coisas são bem distintas. O ideal é ser eficaz e eficiente, ok? Muito bem. Então, nós vimos aqui a respeito da informação, vimos a importância da informação para a logística e agora vamos fazer o seguinte, relembrar que a informação ela pode e ela deve ser armazenada de forma correta também. Por quê? Porque se você tem os dados que você não tem o cuidado, por mais que sejam importantes, e você está lá guardado, você tem que sempre procurar fazer uma cópia das informações, tanto das operações, quanto dos clientes, quanto dos produtos, quanto das atividades logísticas, que a gente vai ver, eles têm que ser armazenados com segurança. Isso é muito importante também, que não foi falado. O gerenciamento da informação tem que se preocupar com a segurança dos dados. Porque se acontece algum problema,
banco de dados, tá, é o coração da empresa. Se você perde as informações de clientes, se você perde a informação das movimentações, todos os dados da empresa têm que estar armazenados, certo? Corretamente. Então, é uma preocupação que não estava no slide, mas que é importante, tá? Então, pessoal, a gente fica por aqui, né? Então, bons estudos e até a próxima!